Com a eliminação ainda na primeira fase do Paulistão, o Guarani teve mais de 45 dias para se preparar para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Com uma intertemporada sem troca de treinador ou desfalques por lesão, a torcida esperava um bom início de competição, o que não aconteceu. Nas duas primeiras rodadas, 2 derrotas e 4 gols sofridos. Somando ao fim do Paulistão, o clube já com 7 jogos sem vitórias. O estilo que o treinador Maurício Souza espera impor na equipe bugrina é ofensivo. E apesar de ter tido maior posse de bola nas 2 primeiras partidas, o Bugre pouco criou. Mas hoje eu vejo a equipe o tempo todo buscando gol, criando situações de finalização. É claro que tecnicamente a gente não fez um grande jogo, mas eu reputo isso também a condição do campo, né, que é na minha opinião, uma vergonha. Mas a gente, mais uma vez, não conseguiu transformar essas oportunidades em gol. Entre os 2 confrontos, o Guarani teve uma média de mais de 60% de posse de bola. Porém, com 29 finalizações e apenas 7 defesas do goleiro adversário, a equipe não teve muitas chances claras. Pressionado, agora o Guarani tem mais uma semana para se preparar e pensar em mais um problema para enfrentar o Caxias. É fazer uma semana positiva, continuar acreditando que a gente está no caminho certo para buscar um resultado positivo no próximo jogo. Na partida contra o Brusque, os volantes Anderson Leite e Matheus Sarará foram expulsos pelo 2º cartão amarelo. Sem a dupla, Maurício terá que repensar o meio-campo. O mais provável seria um quarteto formado por Natan Camargo, Caio Melo, Isaac e João Victor. O Bugre volta a campo na próxima segunda, pela 3ª rodada da Série C. Caxias e Guarani se enfrentam às 7h30 da noite no Estádio Centenário. Olha, futebol é uma metáfora da vida, né? Você não pode piorar aquilo que já é ruim. Falando dos 2 jogadores aí, ó. Já estava sendo derrotado. Péssimo, horrível. E aí vem o Sarará e dá uma mãozada na cara do adversário. Ele acha que ia acontecer o quê? O árbitro, 2 metros dele, expulsou. Aí, não satisfeito, vem o Anderson Leite e vai falar um monte lá para o árbitro. Toma o cartão amarelo, continua vociferando. Cartão vermelho. Então, piorou o que era ruim. Aquele jogo já tinha ido. A partida já tinha acabado. Adianta você ficar tentando reverter um negócio que é irreversível. Prejudicou para o próximo jogo. Elenco é curto. E o Guarani terá dificuldade aí para montar esse meio campo o treinador, né? O Maurício Souza. Então nunca piore aquilo que já é ruim. É ruim, tenta administrar, porque senão fica pior ainda. O Gleger não esteve aqui ontem, nós comentamos bastante essa partida. Você que esteve na transmissão da Rádio Bandeirantes, gostaria de ouvi-lo, Gleger, a respeito do jogo. Ô Batista, primeiro, até para aproveitar essa esteira aí do lance das expulsões, eu acho que a expulsão do Sarará ela foi injusta. Né? Não foi um lance para tomar cartão amarelo. Teve 3, 4, 5, 6 faltas, não foi isso que eu vi. A primeira falta sim, cartão amarelo. Essa segunda aí eu acho que o árbitro deu uma exagerada, mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Agora, sabe qual que é o grande problema? Eu falei isso na transmissão do jogo, estava falando isso agora há pouco aí na nossa área. O treinador, ele parece que não tem o cara que tem que estar emocionalmente legal para transparecer isso para os jogadores, ele é o contrário. Pô, ele parece que está mais nervoso do que o jogador. O que ele está lá reclamando lá? Acabou e foi reclamar lá com o árbitro. É toda hora, é o campo que não é bom, é o árbitro que não deu uma falta, é o gol que estava impedido. Ô Maurício, com todo respeito, irmão, você está treinando o Guarani Futebol Clube. Sabe? Não é esses times aí que você treina. Não, com todo respeito. Você está treinando o profissional do Guarani Futebol Clube. Tá? Não adianta ficar lá, viu? O campo é horroroso. Tá, o campo é horroroso. Horroroso o campo. Mas na estatística, o Guarani teve mais posse de bola do que o dono do campo. Então não é o campo, irmão. Então desculpa, a estratégia. Que momento que você viu o Carlos Batista, CH, o Guarani agredindo o time do Brusque? E dava, hein? E dava porque fez 1-0 o time do Brusque, depois parou de jogar. Só ficou ali. Por isso que o Guarani teve 63% de posse de bola. Então cadê a estratégia de você empurrar o seu time para cima? Tentar ganhar o jogo, tentar pelo menos empatar.
Não vimos isso, o Matheus, o goleiro do Brusque, que defesa, Batista. Tanto que no quadro, a defesa do jogo da Rádio Bandeirantes, teve uma defesa que foi do goleiro do Guarani no primeiro tempo. Então não dá, irmão, desculpa, não adianta ficar botando, vai ficar botando desculpa até que hora? Ah, não, é o juiz, ah, não, é o árbitro, ah, não, é a chuteira, ah, é o campo. Chega. É a segunda rodada e o Guarani está com 0 ponto na zona de rebaixamento. Do Guarani, Maurício. É o Guarani Futebol Clube. Será que ainda você não percebeu a grandeza desse clube aí? Do tempo que você está trabalhando no Guarani? Então para com conversa fiada demais. Arruma um jeito do seu time ganhar jogo. É isso que você tem que fazer. E parar de ficar justificando o injustificável. Vamos lá, CH, a sua opinião também sobre como é que o técnico vai fazer para montar esse meio campo, né? O Maurício, ele tem uma característica que me chama a atenção. Não é dele propriamente isso, né? Mas dos treinadores. E também não são os treinadores, é a ordem alienígena que fica em local incerto e não sabido e toma conta da cabeça do treinador. Anderson Leite era o homem de confiança dele, ele esteve aqui com a gente, você se lembra, e ele fez uma defesa ampla sobre a utilização do Anderson Leite jogando como meia. Ok, é a convicção dele, então vai com a sua convicção. Contra o Maringá, tirou o Anderson Leite no intervalo. E no jogo contra a equipe do Brusque, no banco de reservas, entrou só depois o Anderson Leite. Aí um jogador, o Isaac, que não estava nem sendo aproveitado como titular, aparece no jogo diante do Brusque com a faixa de cartão. 20 minutos deu para perceber que daquele jeito com o Isaac não ia funcionar. E aí ele mantém o Isaac e vai com o Isaac, morre abraçado com o Isaac. E não faz uma alteração. Vamos lá, como é que vai montar aí o meio-campo para o próximo jogo? Ele não tem convicção do que ele faz. Ele é incoerente naquilo que ele mesmo disse. Ele não saiu depois do jogo do Maringá fazendo uma defesa inquestionável do Anderson Leite como meia? No outro jogo, ele pôs o Anderson Leite no banco, já tinha tirado no intervalo, né? Aí foi no final do jogo defender o jogador, tá fazendo lá um ambiente dele. Aí no próximo jogo, para o nosso desespero, né, Gleger? Olhando na escalação, eu falei, não, ele não fez isso. E ele já tinha visto no Campeonato Paulista que o Isaac não funciona por dentro. Pelo amor de Deus, ninguém contou novidade para ele. Então ele não tem convicção do que ele está fazendo. Você quer outra coisa, que é um absurdo no trabalho dele? É continuar insistindo com saída de bola, aquela, sabe, toque, toque, toque. Meu, ele tem 2 backs rebatedores, os caras não conseguem elaborar a bola no chão organizada. O Guarani tem um time, são esses zagueiros que tem que jogar, então ele tem que entender que o goleiro, Gleger, tem que meter a bola lá em cima. Aí sobe todo mundo e vão brigar pelo rebote. É o ideal? Claro que não. Não adianta ele fazer valer o conceito dele, já que a realidade do Guarani é outra. O elenco que ele tem nas mãos, e aí eu quero dizer que o elenco é fraco, eu não estou fazendo defesa do Maurício, não é? Mas é a realidade do Guarani. Ele não pode fazer com que o time faça algo que não tem capacidade de fazer. E o Baianinho? O Baianinho não estava arrebentando, Gleger, nos 40 dias de treino? Essa é a informação que nós tivemos. Primeiro jogo começou como titular, segundo estava no banco. Estava no banco. E o Baianinho contra o Maringá não foi mal, não. Então você perceba o número de incoerências que o técnico comenta. Eu sei que ele está querendo acertar. Ele é um cara do bem, trabalhador. Mas ele está perdido. Ô Gleger, só me responda uma coisa. Você viu o gol que o Guarani tomou, certo? A bola viajou. Ela quase bateu no céu. E aí no costado do Emerson fez gol de cabeça o atacante do Brusque. Biel. Pergunto a você, não dava para sair do gol então, lá o Conte? Sabe não dava tempo, eu até achei tanto que eu falei isso no comentário. Você estava junto comigo na transmissão. Eu falei isso no comentário final. Que eu acho que seria uma bola que, se ele tivesse melhor posicionado... E aí sabe o que é? Ó, uma bola pé fechado, ó, tá vendo? Ó lá. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Pé fechado. O goleiro tem que ter coragem. Mas aí, ó lá, e ele dá um passe. Mas a bola vem muito alta, viu, Greg? Não. Sem querer contestar o que você está dizendo, não, né? Mas o que eu tô dizendo... Só se ele tivesse
3 metros de altura para chegar nessa bola. Não foi rápida, Batista, velho. Ele poderia, o cara cabeçou ali, ó, quase ali entre o meio do gol ali, ó, e a trave, na risca da pequena área. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que às vezes a parte emocional serve nessa bola aí. O cara fala, viu, eu não vou sair, vai que eu erro, tal, o time tá numa fase ruim, e fica dentro do gol e toma o gol. E aí que entra a história do goleiro experiente. Olha o que está acontecendo com a Ponte. Lembra que tinha problema o ano passado? Chegou o Diogo, resolveu o problema. Sabe por quê, Batista? Porque é um goleiro que a cada partida faz 2 defesas difíceis. Olha o que aconteceu no jogo contra o Retrô. O Retrô. O que o Diogo fez? Fez 2 milagres. Você tem num time que está nessa situação, tem que ter um goleiro incontestável. E por que o Andrei não jogou? Não foi contratado como experiente para jogar? Estava no banco, tinha condição, ou não, Gleger? Eu também estranhei. Nada contra o Fred Conte, absolutamente. Muito pelo contrário. Olha, não podemos aliviar, fazer uma transferência de responsabilidade. Não é isso que nós estamos fazendo. O lance ali era do Emerson Barbosa. Não é isso que nós estamos fazendo. Emerson Barbosa tem 1,81 m e o Biel, o atacante que fez o gol, tem 1,86 m. Perdeu o tempo da bola. Não é muita coisa, não é... Tem 1,84 m o Biel, 1,84 m. Tem 3 centímetros a mais do que o Emerson Barbosa. O lance era dele. Ele perde o tempo da bola, sobe antes, e aí, quando ele está descendo, o Biel, no costado dele, toca de cabeça. Batista, então não faça transferência de responsabilidade. Mas ninguém está falando. O erro foi do Emerson Barbosa, ele que falhou. Isso. Não é que... Eu fiz questão porque o Gleger já tinha falado na transmissão, e essa bola não foi rápida. Dava para o goleiro sair. Se ele faz a defesa, se o goleiro faz a defesa e o cara cabeceia para fora, não daria nada. Nós estaríamos aqui falando, o goleiro fez uma boa defesa lá. Mas é uma bola que, se ele tivesse melhor posicionado, não é uma bola difícil. O CH está correto, a bola viajou. Não é uma bola rápida, olha lá. Olha o tanto que viaja a bola. Se ele está um pouquinho mais à frente, sai até do plano da câmera aqui, ó. Entendeu? Agora que abre no outro ângulo. Pô, pelo amor de Deus, cara. O Emerson errou? Errou. Claro que errou. Ninguém está aliviando nada para ninguém. Mas nós estamos falando que, pelo amor de Deus, uma bola que daria para ele ter saído. Então contratou o Andrei para quê? Põe o cara para jogar, não é o experiente? Põe o cara para jogar. Então são uma série de erros cometidos, Batista, que em conjunto com a parte emocional, em frangalhos, não é? etc, leva o Guarani à derrota. E sobre o Anderson Leite e a expulsão, tem que multar, mexe no bolso. Simples assim. Porque tem alguns jogadores, Batista, que você fala, não adianta. Esse tipo de comportamento, para mim, é inadequado. O CH falou, e ele... teve o Caio também. Caio, né? Como é que chama? Caio Melo. Caio Melo. Por que ele deixou o Caio Melo no banco? Não, o Caio Melo jogou. Caio Melo jogou. Não, Natan no banco. Natan. Desculpa, errado. Natan. A justificativa é o Sarará com melhor saída de bola. Caio Melo jogou, mas não luziu. Ele é bom jogador, tem qualidade. O Natan é bom jogador. Foi bem contra o Maringá, apesar da derrota, mas luziu, contra o Brusque, né? Não luziu. Não luziu. E o Natan Camargo deve ser o titular, né? Porque o Anderson Leite já estava no banco. Não, Batista, mas ele aí deveria o Sarará expulso, o Natan deve ser aí, junto com o Caio Melo, os 2 volantes. O Natan tinha que ter jogado. Sabe a história do meia por dentro, essa coisa toda? Você lembra no segundo tempo, você estava narrando o jogo, quando o João Vitor fez o trabalho de meia, que ele meteu na frente pro Deni Júnior, que levou até uma jogada de perigo, por dentro. Por que ele não utilizou o João Vitor? Que ele utilizou como meia no Campeonato Paulista. Pô, o Anderson Leite não funciona. O que ele está querendo com o Isaac? Né? Ficar de bem com os jogadores? E o time perdendo e não rendendo? Nós tivemos posse de bola. Mas qual o chute, como disse o Gleger, efetivo? Qual o amassamento que o Guarani proporcionou no jogo? Nenhum! Então é uma posse de bola estéril, sem efetividade. É isso que o Guarani produziu lá contra o Brusque. Tem um outro detalhe que é importante. Por que tem que insistir com os 2 homens abertos? Por que não traz ali... Já que você tem tanto volante, né? Traz ali, faz 3 volantes, faz um losango de meio de campo. Com o balanço, sabe o que criou-se um negócio
de que tem que ter os extremos agora, né? Que isso aí virou uma moda no futebol. Os externos, os extremos. Cara, ô Maurício, cara, fecha a casinha. Fecha, você tá com problema de saída de bola, bota mais um zagueiro. E aí você dá amplitude pros seus laterais. Né? Para de querer esse negócio. Toda vez é a primeira linha, 3 homens de meio, 3 na referência e 2 abertos. Cara, isso aí é muito fácil hoje. Tenta mudar um pouco, sabe por quê? Porque não tá dando certo. Aliás, não tá dando certo. Qual que foi a última vitória do Guarani? Foi nos anos 9 a.C. Eu então, nem lembro mais. Então pronto. Se alguém me perguntar, eu não sei. Vocês são favoráveis à demissão do técnico Maurício Souza? Longe disso. Eu tô falando que não dá para ele ficar justificando as derrotas. Até quando que vai ficar isso? Tem que arrumar uma solução. Só que tá passando os jogos e a gente não vê. Não adianta você ficar trocando toda hora. Troca um, troca outro, troca o esquema. Muda. Tem uma alternativa diferente. Além das derrotas, o desempenho é pífio, Batista. Então é duplamente grave o negócio. Eu não trocaria o treinador. Eu não acho que esse seja o problema. O problema é a montagem do time. Esse time foi mal montado. É um time de vários jogadores, no máximo, comuns. Aliás, o Campeonato Paulista deu a lição para os dirigentes do Guarani, que infelizmente não conseguiram consertar o time. E o seu Pastana, hein? O seu Pastana continua em péssima fase.